Fala aí, pessoal. Estou aqui no Marco Zero do Vale do Silício, com um grande amigo, Fábio, que nos conhecemos no Brasil. Fábio é um especialista no universo de capital, CVC, Venture Capital. E esse local que a gente está aqui é super especial. Eu vou pedir para o Fábio se apresentar, quem é o Fábio, e depois contar para a gente onde é que a gente está aqui, Fabião. Vamos lá. Tudo bom, Joel? Obrigado aqui pela visita, prazer te receber aqui. Bom, eu estou aqui há 8 anos morando aqui no Vale do Silício, mas já faz uns 30 anos que eu venho para cá e trabalho conectado aqui com as inovações que nascem aqui no Vale do Silício. Aqui é onde nós estamos, eu sou engenheiro eletrônico de formação, me formei lá atrás na Poli, trabalhei no início em R&D, desenvolvendo device drivers para os primeiros PCs, 286, 386, depois... Que legal, hein, Fábio? Trabalhei 6 anos na IBM, depois trabalhei no Bell Labs, que era Lucent Technologies, no setor de telecomunicações, e depois foram 17 anos na Intel. E desses 17 anos na Intel, 14 anos na Intel Capital, no braço de investimentos da Intel. E a história da Intel e da Intel Capital se mistura com a história do Vale do Silício, se mistura com a história do Venture Capital no Vale do Silício. E depois da Intel, formei o meu próprio fundo, a Indicator Capital, que é o que a gente vem tocando nos últimos 10 anos. Então tem bastante história, e a história ela se mistura justamente com esse marco zero aqui do Silicon Valley. Nós estamos aqui no Birthplace of Silicon Valley em 1956. Na verdade, aqui foi onde tinha a fábrica da Shockley, a Shockley e o Shockley, um prêmio Nobel que criou o início dessa indústria do que hoje é a indústria de semicondutor e o que impulsiona toda essa transformação digital que a gente já vive há muitos anos. Então foram várias ondas. Você teve a onda aí do Mobile First, depois do Cloud First, do AI and Cloud First, Mobile and Cloud First, AI First, e agora nós estamos vivendo essa revolução aqui da inteligência artificial, e essas várias ondas elas vêm acontecendo, mas elas iniciaram aqui, com transformação. Esse é o berço, né? Esse é o berço. A primeira fábrica aqui é onde foi criado aqui justamente esse conceito do CMOS, de você transformar, criar componentes eletrônicos, transistores e outros componentes eletrônicos a partir praticamente da areia, a partir do silício, E esse inventor, ele era um cara que criou praticamente essa indústria junto com outros cientistas. Apesar de ser um ótimo engenheiro, cientista, ele era um péssimo manager. Aí ele criou, tem a famosa foto aqui, não sei se Vamos ver, vamos chegar na foto aqui. Dos 8 traidores, do The Traitors 8. Que inclui aqui Gordon Moore, Robert Noyce, que são fundadores da Intel, peso, mas também teve fundadores aqui da AMD e de outras empresas, HP, outras empresas que meio que nasceram praticamente dessa cisão dos 8 traidores que saíram da Shockley, se rebelaram lá com o Shockley, montaram a Fairchild, e da Fairchild acabou nascendo várias dessas outras empresas que hoje representam toda essa transformação digital do mundo. Então aqui tem até o gráfico aqui de tudo que é empresa que acabou nascendo do início ali da Shockley. E a Shockley nasceu aqui. Então por isso que aqui é considerado the birthplace, o local de nascimento do Vale do Silício, onde iniciou essa indústria. Que história legal. Eu tenho certeza que a galera, alguns conhecem essa história, outros não. Quem nunca visitou a região, fica esse convite para estar aqui nessa região super importante, nesse Marco Zero, que tem uma história contada nesse quadro aqui atrás, depois também nos materiais o Kleiner todos. Aqui também, o Kleiner também era parte aqui dos 8 traidores, que é lá do Kleiner Perkins, que é um grande venture capital aqui, importante também, assim como a Sequoia e outros. Muito bom. E você trabalhou na Intel Capital, Fábio? Pelo que a gente pesquisou, o primeiro grande CVC, vamos dizer assim, desse universo aqui do Vale, talvez pioneiro global também, Então o Fabião tem uma história muito bacana associada à capital e está com tese de investimento também em empresas investidas no Brasil, Fábio na Indicator. E isso é muito legal porque é um brasileiro que está aqui, mas que está trazendo também empresas do Brasil para cá, internacionalizando, ajudando empresas com capital, e não só isso, capital inteligente, Fábio, aqui com a Indicator.
E eu queria que você trouxesse, Fábio, a gente vai fazer um giro aqui, pegar alguns outros marcos que estão aqui do lado, né, que traz esse simbolismo todo para essa região aqui que a gente está. E eu queria que você falasse um pouquinho o que você está vendo em termos de tendências, Fábio, o que a Indicator está olhando aí para frente em termos, né, de próximos fundos, investimentos, o que está pisando no acelerador e o que você está com o pé no freio. Conta para a gente aí. Não, tá bom. Eu acho que nem eu disse aí, são várias ondas de tecnologia, né? Essas ondas elas vêm se compondo, né? Uma em cima da outra e cada vez acelerando mais, né? E hoje em dia, na verdade, com talento e criatividade, você tem ferramentas que conseguem acelerar muito todo esse ciclo de inovação, né? Principalmente essa inovação digital. A gente no fundo a gente já tinha um fundo focado em inteligência artificial, né, que começou em 2016. Eu na verdade eu fiz um internship, um estágio em inteligência artificial lá nos anos 90, ainda né, na engenharia da Poli, trabalhando para Bull Telematique, que é a empresa francesa, era a IBM da França na época. Mas assim, a inteligência artificial ela acompanha, teve várias ondas, né, mas a revolução, a disrupção aconteceu mais recente agora, né, com essa aceleração dos modelos das LLMs, né, dos Large Language Models, e com essa AI generativa, né, que realmente consegue condensar muito rapidamente toda a informação que tem disponível no mundo hoje e fazer geração de conteúdo e geração de ideias e interagir muito rapidamente com a gente. Então isso obviamente é uma tendência, né, que criou uma disrupção e que está se acelerando, e vai ter muita possibilidade, né, de toda essa AI agêntica, de você automatizar coisas de uma forma muito rápida, né, de você desenvolver software de uma forma muito rápida, porque, né, você não precisa mais contratar, né, centenas de desenvolvedores, né, a própria AI consegue tudo que é linguagem, né, e a linguagem de software é uma linguagem, né, então tudo que é conteúdo de geração de linguagem ele consegue acelerar muito. Então assim, é uma tendência, a gente vai estar no fundo 3 agora, o nosso fundo 3 ele está totalmente focado nessa questão, né, do AI, mas não só do AI aplicado para esse tipo de aplicações, mas muito também seguindo o nosso fundo 2. Nosso fundo 2 era Smart and Connect, estava bastante focado da conexão do mundo físico, né, com o mundo digital, tinha bastante investimentos na área de IoT, e agora isso expande no nosso terceiro fundo, que vai ter um foco mais centrado no AI, mas também expande para essas novas áreas do Edge AI, né, do AI já na ponta, do Physical AI, que é o AI aplicado justamente nessa interface do mundo físico com o mundo digital, né, do nosso mundo real. A gente diz, é uma tese de atoms and bits, né? Então assim, é o bit que representa o mundo digital e os átomos que representam o mundo físico. Então assim, é uma tese bastante ampla, mas que vai ter foco justamente nessa borda de inovação que vai estar acontecendo muito rápido agora. Então temas como robótica, como humanoides, como IoT, como automatização de manufatura, de cidades inteligentes. Então tudo que envolve inteligência conectada no mundo físico. Por isso que o foco principal de nossa tese é Smart and Connected. Então acho que isso é o que está super up. Você perguntou o que é down. Acho assim, não acho que é down, mas assim, vai ter muita disrupção por conta dessa automatização acelerada e de que alguns modelos do passado, né, ou até do passado recente, né, baseados 100% em software ou software as a service, hoje sendo challenge, né, sendo desafiados pela questão que simplesmente desenvolver o software não é mais um diferencial único. Né? Você precisa complementar com algum outro diferencial, quer seja a sua propriedade sobre os dados, né, ou como você aplica essa inteligência de dados, ou como você faz essa interface com o mundo físico. Então, eu acho que vai ter bastante interações, vem um mundo muito gigante dessa automatização dos agentes, vem um mundo muito gigante de geração de dados sintéticos. Então, assim, vai ter muita coisa fora o que a gente não conhece, né? Que acho que, assim, essas disrupções trazem muito
inovação de coisas que a gente ainda não consegue nem prever o que vai poder estar possibilitando. Fora os SpaceX, né? Expansão para outros universos, além que vem Terra. por aí, né? Então tem muita coisa. A gente não sabe quando algumas coisas vão acontecer, mas a gente já consegue enxergar um norte aí. O Fábio trouxe um negócio super legal, né? Essa questão de Physical AI. Eu recentemente escrevi sobre uma tese, não é minha, né? Alguns pesquisadores, estudiosos trazem nessa evolução dos chats, que eram, vamos dizer, uma curiosidade, né, que as pessoas utilizavam, não propriamente para gerar dinheiro, mas às vezes ganhar um pouquinho de eficiência, né, trazer mais informações do que os navegadores da web. Aí a gente foi para os agentes, né? Agora eu participei de 2 grandes eventos, a parte agêntica muito forte, mas o Physical AI muito ainda incipiente, né? Então eu acho que essa é a próxima onda. Talvez a quarta onda vai ser o Biological, né? No corpo humano, mas é algo ainda, vamos dizer, que vai caminhar um pouquinho mais devagar, porque aí batem algumas barreiras regulatórias, éticas e assim por diante. Mas o Physical AI é algo que faz parte do estudo, né? Do World Tech Tour. Pretendo ver muito isso em Shenzhen, na China também, né? Mas não só lá, Boston foi agora ano também. passado para a China, vai esse ano de novo para a China, faz parte da nossa... Legal. E cria algumas barreiras, né? Vamos dizer, fideliza um pouco mais quando você tem uma componente a mais que propriamente um software, né? A gente estava falando mais cedo sobre isso, né? Como ter um dispositivo associado a um software torna, vamos dizer, um cliente um pouquinho mais fiel, né? Porque, vamos dizer, desconstruir algo que ele já fez um investimento, algo que de fato ele acredita, que não necessariamente é só fazer um subscription, né? É algo que tende a, né, mudar bastante esse universo de negócios e investimentos. Bacana, Fabião. Vamos só virar para cá aqui para vocês conhecerem. Aqui atrás, o que tem essas 3 estátuas aqui atrás, Fábio? O que elas representam? Aqui, tem um transistor, tem um diodo e um capacitor, um resistor aqui, né? Um resistor, um capacitor e um transistor. Na verdade, são estátuas aqui representando aqui justamente na rua, junto com a placa que a gente acabou de ver, né? Que representa esse marco zero do Vale do Silício. Nós estamos na tríplice divisa aqui de Los Altos, Palo Alto e Mountain View. Excelente. Aqui na Santo Antônio Road. Perfeito. Fabião, brigadão aí, valeu aí pelas informações valiosas, dividir pra galera. Obrigado por ser esse anfitrião aí. E a gente segue no World Tech Tour. Galera, acompanha com a gente que a gente tem mais informações bacanas aí com pessoas super legais igual o Fábio aqui em breve. Aquele abraço. Abraço.